Então aqui nós vamos produzir 2 velas. Vamos utilizar esse recipiente aqui. A quantidade de parafina para cada um deles é de 109 gramas. Essa informação nós conseguimos numa calculadora online, onde a gente digita as dimensões conforme a figura geométrica do recipiente. Então a calculadora tem a figura e ela nos indica como fazer esse procedimento. Chegamos aos 109 gramas por vela. Vamos produzir 2, será necessário 218 gramas. Então a calculadora, a balança. A gente elimina o peso do recipiente aqui. Então, após a pesagem, sempre fogo baixo, coloca-se então o recipiente ali. A parafina não pode ficar simplesmente abandonada ali no fogão, porque ela pode apresentar alguns problemas. Então tem que estar em constante atenção para que a mesma não simplesmente queime também. Então vamos mexendo ela, né? Ela começa a derreter, bem lá no fundinho dá pra ver que ela está querendo derreter. Ok. Ponto de fusão dela é em torno de, a partir de 60 graus, entre 60 e 80 graus. Para mensurar a temperatura a gente usa um termômetro, certo? Continuamos mexendo. Por que é importante mexer constantemente? Porque a parafina vai começar a derreter e vai começar a formar uma espécie de nós. Ela começa a juntar esses grãozinhos um com o outro e formar uma espécie de bolo de nó. E isso pode interferir na qualidade visual da vela e até no próprio derretimento da parafina. Importante não deixar passar dos 80 graus para que ela não queime. Então ela poderia ter um aspecto mais amarelado, caso não use um corante, algo que dê uma coloração à vela. Esse aspecto mais amarelado dá um aspecto um tanto ruim para o produto final. Então a parafina começou a entrar em seu ponto de fusão. Muito importante tentar desmanchar aqueles nós, para que não tenhamos problemas com o aspecto visual da vela. Muito importante nesse momento não entrar em contato com água, pode dar uma reação similar a estar fritando um bife, um ovo e derramar água no azeite quente. A reação é a mesma. Então aqui tu vai desmanchando esses nós. E a parafina já entrou praticamente em seu estado líquido. Então a partir de agora a gente corre o risco de estar queimando ela e deixando-a com um aspecto mais amarelado. Infelizmente o termômetro que temos, ele nos auxiliou até um certo ponto e depois ele já não nos ajuda mais. Então já não sabemos mais a qual temperatura está. Então vamos na fé para fazer isso aqui. Então aqui a parafina entrou em seu estado líquido. Eliminamos todos os possíveis nós que poderiam haver lá dentro. Ficamos somente com a parafina líquida. Então a gente encerra aqui o fogo, vamos desligar a fonte de calor, para que também ela como não conseguimos mais mensurar sua temperatura, evitar possíveis problemas como a queima dela.
Bom, então agora a gente vai fazer o cálculo de quanta essência será utilizada na produção dessas duas velas. O cálculo é 10% de essência sobre o peso de parafina. Só que a parafina é vendida em quilos e a essência é vendida em ml. Por praticidade aqui no experimento, vamos estimar que a densidade da essência seja exatamente a mesma que da água. Então aqui nós podemos calcular que 1 litro da água seria 1 quilo, aqui digamos 1 litro de essência seria 1 quilo. Então a gente faz o mesmo processo, né? Põe um recipiente, para ele, tira ali o que precisa ali do peso. E vamos até 21,8. Como essa balança ela não mede as frações de gramas, vamos até 22 gramas aqui. Bom, nós pesamos ali a quantidade de essência, a parafina continua líquida. Para que a essência realmente tenha seu efeito na queima da vela, é importante a temperatura da parafina quando adicionar a essência esteja entre 70 a 60 graus. Mas infelizmente o nosso termômetro ele não consegue nos dizer a que temperatura está. Então, por prática, a gente vai dar mais um tempo aqui, deixar ele resfriar mais um pouquinho. E depois nós vamos adicionar então a essência. E já na sequência vamos também adicionar o corante. Então aqui nós vamos adicionar a essência, certo? Basta largar ali. Ela cria uma espécie de fundo. Então o que a gente faz? Mexe ela e mistura. Não necessita estar com fonte de calor aqui, então no caso nós desligamos totalmente aqui o fogão. Só com o próprio calor da parafina mesmo a gente vai fazendo essa dissolução aqui. Então para dar a cor à vela nós vamos usar um corante. O ideal seria usar 0,00005%, mas vai dar uma fração muito pequena e a balança, o mínimo que consegue pegar ali é 1 grama. Então, nessa situação, nós vamos para o plano B, que a gente adiciona ele conforme o gosto. Então, a gente vai largando aos pouquinhos, mistura e avalia o tom da cor. Se não está de acordo com o nosso gosto, nós adicionamos mais um pouquinho. Aí nós adicionamos. Lembrando que não precisa ter o fogo aceso, aqui então o fogão está desligado, né, por completo. Somente com o próprio calor da parafina. Por isso aquele intervalo entre 70 a 60 graus, ali um bom intervalo que mistura o corante, mistura o aroma, sem utilização de fogo. Porque quanto mais calor gerar aqui, mais provavelmente vai começar a evaporar o aroma. Então, para evitar que isso aconteça, não se utiliza mais fonte de calor alguma. Então aqui a gente vai pegar o pavio. São 2 pavios com os ilhós. O prendedor vai ser utilizado para poder manter ele aqui, né? Então aqui sai lá no fundo, tira a altura dele. Depois derrama a parafina líquida ali. E só vai manter o prendedor para centralizar.
O que que nós vamos fazer com o que sobrou aqui? A parafina vai chegar um momento que ela vai começar a resfriar e nesse momento ela vai começar a se contrair. Então a vela vai ficar com algumas imperfeições aqui, vai formar uma espécie de cratera, coisa do gênero. Este resto aqui nós vamos reaquecê-lo conforme a necessidade, por isso que ele vai permanecer aqui. Então a gente vai reaquecendo ele conforme a necessidade e vai completando a vela. Então por isso também eu não coloquei até a borda. Eu sei que ela vai contrair e nessa contração ela vai começar a apresentar falhas, buracos ou crateras, como queira chamar. Então nós vamos utilizar esse resto aqui reaquecido, e aqui algumas partes já se solidificaram, né? Mas basta aquecer novamente, sempre em fogo baixo, isso é importante. Então ele se torna líquido novamente, nós vamos fazendo o acabamento final aqui nas velas. O tempo para tirar a vela da forno aqui é de pelo menos 24 horas. Então nós teremos uma vela a partir de 24 horas do momento que nós derramamos o material aqui. Basicamente, para se fazer uma vela de maneira artesanal, esse é o método. Então nós vamos utilizar o que sobrou, né? Que se solidificou aqui no recipiente para completar o que está faltando ali nas formas, conforme nós vimos, as quais percebemos que a retração da parafina resulta num aspecto visual não muito agradável. Então percebam que aqui está em fogo baixo, né? Eu vou mexer para ela se misturar bem. Ela tem que estar em estado líquido para que possamos misturar e completar lá então. Então aqui nós utilizamos o que havia sobrado, né? Aquecemos, ainda houve mais uma sobra. Aqui nós completamos. Então, novamente está para deixar com que fique num formato bacana, num aspecto visual bom. Provavelmente daqui uma hora e meia, quem sabe, vai novamente retrair, ela vai esfriar então. E aí vamos tentar reaproveitar o que sobrou aqui no fundo para novamente completar e assim obter uma vela com aspecto visual bacana. Pelo menos isso estamos falando da parte do topo. A parte do corpo da vela, isso somente daqui algumas horas, no caso 16 a 24 horas, para podermos extrair do recipiente. Após 16 horas, então aqui nós temos as velas, né? Vou apresentar pelo menos esta, a outra ficou um pouco pior, infelizmente. Mas aqui está solidificado, ok. O acabamento dela não ficou ok, pelo menos no topo não está ok. Então aquele cálculo de 109 gramas por vela que vai dentro deste recipiente aqui não é correto. Precisa acrescentar mais material para poder dar esses acabamentos finais. A vela está solidificada, então a gente pode já tirar ela. É bem tranquilo para tirar, basta puxar. Essa parafina já contém um desmoldante, o que facilita na retirada, né? Então por isso que foi super fácil. Vamos analisar o corpo da vela. A gente vê que tem algumas imperfeições aqui. Elas estão aqui, tem algumas imperfeições. Creio que seja do processo. Alguns riscos que devem ser do próprio recipiente, da parte interna, que ele não é bem polido, então ele apresenta alguns riscos, tá? E o que nos falta para completar a vela é somente cortar o pavio. Uma vez que cortou aqui o pavio, a vela estaria pronta para uso. Recomenda-se, dependendo onde se busca informação, que para a utilização da vela, o ideal é deixar uma semana. Então esta vela, o ideal seria ligar, acender daqui a uma semana. Mas caso queira, quando fechar as 24 horas pelo menos também pode. O que compromete isso é a durabilidade da vela. Pode ser que bem no interior dela a parafina não esteja 100% solidificada, porque é bastante massa aqui, então
A parte externa está solidificada, mas a parte interna não sabemos se está 100% ou não. Mas grosseiramente conseguimos obter uma vela, o aspecto não tão bom. O que nos falta agora é realizarmos os testes, acendê-la, verificar se a mesma exala aroma, esse tipo de situação. E o tempo de queima dela. Mas aqui conseguimos uma vela.